Graça e paz, irmãos. Vamos orar? Se tem alguém aqui que está enfermo, ou em casa mesmo, ou com alguma dificuldade, ou passando desemprego, nós cremos que Deus continua provendo todas as coisas, não é? Nós cremos que Deus é um Deus provedor. Se você está aqui, você se inclui nisso, pode ficar em pé e nós vamos orar. Deus continua curando, abrindo portas, fazendo maravilhas. Quero também que você lembre de alguém na sua casa que talvez está afastado dos caminhos de Deus ou está desanimado. Vamos também apresentar essas pessoas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que é o Senhor de todas as coisas, onde está toda a plenitude do Pai nele. Senhor, a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Não há mais obstáculos para Jesus operar. Não há nenhum tipo de barreira que venha confrontar o nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos as nossas vidas. Apresentamos os pedidos de oração dos nossos irmãos. Toda porta que tem teimosamente estado fechada, nós em nome de Jesus declaramos que as portas se abram para os seus filhos. Senhor, que a provisão do céu, do Senhor, venha chegar até os seus lares. Toda enfermidade, a tua palavra, e nada vos fará dano algum. Nós repreendemos toda e qualquer enfermidade. Em nome de Jesus, se há também pessoas desanimadas na fé, afastados dos seus caminhos, Pai, em nome de Jesus, alcance esse coração, toca esta vida. Senhor, em nome de Jesus, toda a obra que o inimigo tem tentado fazer no coração de muitos, nós repreendemos agora. Se há trabalhos feitos, nós quebramos agora. Em nome de Jesus, pelo nome que tem todo o poder, que está acima de todo nome. Em nome de Jesus declaramos cura, libertação, para a glória e para o louvor do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Vou falar de um assunto que tem sido recorrente aqui, né? O pastor Disseu tem falado muito sobre isso, e eu vou engrossar a voz dele sobre esse assunto hoje, falando de algumas outras coisas, além daquilo que ele tem falado. Para isso, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em 3 pequenos textos. Um está lá em Deuteronômio 18, verso 18 e 19. Deuteronômio 18, verso 18 e 19. Diz assim: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. O outro texto está lá em Hebreus, capítulo 1, Hebreus 1, verso 1. Hebreus 1, verso 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho. E finalmente, João 16, verso 14. João 16, verso 14. João 16, 14 diz assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Será que é tão importante a gente entender e saber sobre essa questão de Antigo Testamento e Novo Testamento?
Será que não podemos continuar caminhando como temos feito? Vem alguém aqui, prega do Velho Testamento, vem alguém aqui, prega do Novo Testamento, aplica da mesma forma, usa da mesma maneira. Será que os textos estão falando das mesmas coisas? Será que eles olhavam da mesma forma? Será que o próprio Deus olhava da mesma maneira? Quando o pastor começou a falar desse assunto, ainda havia reunião dos pastores aqui pela manhã, terça e sexta, ele começou a falar nisso, eu sinceramente achei que o pastor estava equivocado. Achei que o pastor disse que eu estava enganado no pensamento dele. E então, irmãos, eu passei, desde que ele começou a falar, já faz mais de um ano isso, né? Que ele vem falando, eu decidi estudar. Eu fui por outro caminho. Fui pelo caminho de estudar. Os sermões, as lições que a gente tira, quando a gente prega um texto de Velho Testamento, de Novo Testamento, tem o mesmo sentido? Não tem, irmãos. Não tem o mesmo sentido. A forma como esses irmãos viviam no Velho Testamento e no Novo eram diferentes, totalmente diferentes. Eles viam Deus totalmente diferente de como nós vemos. Isso aqui que a gente vê, esse culto hoje, não era assim no Velho Testamento. Eles tinham medo, irmãos. Eles tinham medo até de levantar as mãos para Deus. Para eles, Deus era um juiz punitivo, um juiz, sabe, que estava pronto, sabe, a punir com justiça. Eles falam para Moisés que você fale com a gente. Não deixa Deus falar com a gente, não. Nós vamos morrer, Moisés. Nós não temos mais essa visão, irmãos. Então, a obra da cruz, a obra que Jesus veio fazer, sabe, o Filho falar agora é diferente. O Novo Testamento cita passagens do Velho Testamento, mas precisa ser contextualizado. Precisa trazer aplicação para os nossos dias. Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque para eles era deslocamento. Deslocamento, irmãos. Sair de casa, andar com burro, andar com jumento, andar com cavalo, ir até o lugar de culto, e lá Deus ia aceitar o culto. Vamos à casa do Senhor. Irmãos, não é mais assim. Nós somos a casa do Senhor hoje. Isso não é igreja, isso é lugar de culto. Isso é lugar de culto, é pedra. E o anticristo vai arrasar essas coisas. Nós vamos ter que cultuar no mato, no deserto, nas cavernas, como os irmãos perseguidos fazem hoje e fizeram no passado. Isso vai ser destruído, essa estrutura. Então a gente olhando para esses 39 livros do Velho Testamento, 39 livros, Salmos, profetas, o Pentateuco, todos esses livros que contêm passagens maravilhosas de atos heróicos, de atos de fé, de pessoas que viveram uma vida piedosa, mas nenhum deles o Espírito habitava nele. O Espírito não habitava neles. Por isso que Jesus fala que do reino de Deus o menor é maior que João Batista. Porque João Batista pertence à velha aliança. Foi o último profeta da velha aliança. E foi o maior deles, porque foi precursor do Messias. Então, no Novo Testamento, o irmão que aceitou Jesus hoje, não sabe nada de Bíblia, é ignorante como eu fui um dia, é maior que João Batista. Tem uma vida muito mais, sabe, no sentido espiritual, maior do que ele. Por quê? Porque no Novo Testamento o Espírito vem habitar. Não era dado em porções, como no Velho Testamento. O Espírito vinha, usava o homem de Deus, mas não permanecia. No Novo ele vem e mora. Então, pensando dessa forma, olhando desse prisma, o que o Novo Testamento fala do Velho? Esse é o tema da nossa mensagem. O que o Novo Testamento fala do Velho Testamento? A gente tem que pensar.
As nossas mensagens precisam ser pensadas e pesadas na balança. Se pegarmos um texto do Velho Testamento para pregar aqui, vamos ter que aplicar segundo a ótica do Novo. Não poderemos pensar na ótica do Velho. Algumas coisas do Velho Testamento, você fala, tudo foi eliminado? Hoje o Espírito Santo de Deus, ele faz de uma maneira diferente. O Espírito de Deus agora, ele grava as coisas dentro da gente. Tem coisas no Velho Testamento que não são repetidas no Novo. Mas nós entendemos que aquilo Deus fez com que permanecesse ativo. Por exemplo, vamos para os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Isso aqui foi eliminado? Não. Tem que continuar tendo um só Deus. Não roubarás. Isso foi eliminado? Não, continua ativo. Mas como que o Espírito grava isso? Na consciência. O Espírito de Deus grava agora na consciência do homem. O Velho Testamento, coisas do Velho Testamento, eles vão se integrando, se harmonizando, sendo reinterpretados como Jesus fez. Jesus fez isso em Mateus capítulo 5. Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher e cobiçar ela, adulterou no coração. Jesus pega uma passagem do Velho Testamento e agora ele reaplica, reinterpreta segundo a visão do Novo Testamento. Muito bem, usando essa introdução, o que diz o Novo Testamento sobre o Velho? A primeira passagem que eu quero usar está lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 14. Eu vou usar passagens pequenas, não vou pegar textos muito grandes, porque não dá tempo. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Só a parte final do versículo. Segunda epístola aos Coríntios 3, 14. Na lição do Velho Testamento está escrito aí, o qual foi por Cristo abolido. O que é abolido no original? Extinto, extinguido, tirado de circulação. Só Jesus poderia fazer isso. Significa dizer, irmãos, que o que há no Velho Testamento, todas aquelas normas que contém ali no Pentateuco, e muitas coisas pelas quais os irmãos do Velho Testamento viviam, não vale mais no Novo. Não tem mais, efeito prático. Efésios capítulo 2, do 13 ao 15, ele fala exatamente o que era o Velho Testamento, de forma resumida. Efésios 2, 13 ao 15, eu não vou citar, mas ali ele mostra que os povos estavam longe de Deus. Longe. O Velho Testamento era uma parede de separação. Os judeus que, na verdade, deveriam de ser luz para as outras nações, eles particularizaram o Velho Testamento para eles. Coisa que muita igreja faz hoje. Sabe, você tem essa unção de Deus e você não passa para frente. Você particulariza o reino. O judeu fez a mesma coisa. Então, o Velho Testamento se tornou uma parede de separação. Nós estamos sem Deus no mundo, Paulo fala. Sem promessa, sem Jesus, sem nada. Não está nessa passagem isso, está em outra. O Velho Testamento, ele era uma espécie de inimizade. Ele produzia inimizade contra Deus. Porque o Velho Testamento, na verdade, ele mostrava a nossa culpa, mas não nos absolvia. As pessoas tinham que ir lá oferecer os animaizinhos, morrer. Por que aquilo? Para eles não pagarem pelos erros deles. Deus preparou essa maneira graciosa de eles não morrerem no lugar. Por não pagar o preço dos seus erros. Deus então oferece a questão dos sacrifícios. E a gente olha nesse texto aí também,
que gentios e judeus estavam, sabe, só o judeu entrava. Só o judeu entrava, irmão, no reino. Todos os outros povos ficaram por lado de fora. Mas segundo Efésios agora, a parede de separação foi quebrada. E por ela ter sido quebrada, derrubada por Jesus, nós, irmãos gentios, todos aqueles que não são judeus, da linhagem de Abraão, nós temos agora livre acesso. Nós entramos no reino e nós temos salvação hoje, querido irmão. Capítulo 2 desse texto aí. Sim, é que é um texto grande e eu não quis anotar, porque eu vou falar sobre outras coisas. Nós entramos na promessa, irmãos, que não era para nós, não era para o nosso bico, falando de uma maneira brasileira. O que o Novo Testamento fala do Velho? Segundo aos Coríntios, eu vou só citando alguns pontos, porque não dá para ler todo o texto, porque eu tenho mais coisa para falar. Segunda Epístola aos Coríntios, ainda capítulo 3, o verso 7. Eu vou citar o verso 7, o verso 9, o verso 11, o 14 e o 16. Só vou citar uma parte deles. O verso 7 fala de ministério da morte. Ministério da morte. Porque ele mostrava a minha falta e me matava, porque não tinha absolvição. Não tinha absolvição, irmãos. Só Jesus pode absolver o homem. Como que esses irmãos do Velho Testamento foram morrendo? Sem o Espírito neles, como é que foi acontecendo? Eles foram sendo acumulados. Eles tinham fé no Messias, que ele ia vir. Eles acreditavam em Deus, mas eles não tinham entrado ainda no paraíso. A Bíblia fala que quando Jesus veio, ele tomou cativo o cativeiro. Esses irmãos que ficaram no Velho Testamento esperando o Messias, eles viram ele lá e tirando eles de lá. Todos eles morreram, irmãos, e eles tinham, Hebreus fala, que eles tinham medo da morte. Irmãos, isso não vale mais no Novo Testamento. O crente não tem medo de morte, querido irmão. A morte é um grande livramento para o crente. A morte é a nossa coroação, querido irmão. Ministério da morte. Nunca ninguém conseguia ser absolvido. Aquele sacrifício o tempo todo, fazendo sacrifício. Todo ano fazendo sacrifício, irmão querido. Toda hora fazendo sacrifício. Era um tipo de sacrifício pela manhã, sacrifício pela tarde. Holocausto pela manhã, holocausto pela tarde. Aquilo, irmãos, era uma coisa que cansava todo mundo. E Deus quis fazer dessa forma. Porque Deus queria que apontasse. Deus estava apontando para alguém. O verso 9 fala sobre o ministério da condenação. Morte e condenação. O fulano era julgado, por quê? Por que eles eram julgados culpados? Porque eles tinham recebido neles, judeus e gentios, uma herança. Herança de quem? De Adão, irmãos. Todos nós somos cópias do Adão caído. Até eles. Então aqueles sacrifícios nunca ia pagar o que eles tinham dentro. Nunca pagava. Por isso que a Bíblia fala que os pecados eram lançados debaixo, no fundo do mar. Não eram destruídos. Então, o que acontecia com o ministério da condenação, que ele está falando de lei, o que acontecia? Como é que eu vou saber que isso é pecado? Deus colocou normas. Imagine um povo com uma herança de Adão, sem normas. Eles iriam se destruir, irmãos. Porque o fulano que fala que não tem lei, porque ninguém fala nada para ele, eu vou passar por essa rua o tempo todo. Não tem placa, nada dizendo que eu tenho que parar no farol, não tem sinalizador, não tem placa, não tem guarda. Então eu vou passando, até que alguém chegue e fale, olha, tem lei, tem norma, tem que obedecer. A lei veio como isso. A lei veio para guiar, para mostrar onde está o erro, para então se corrigir, mas eles não eram absolvidos.
O verso 11 desse texto diz que era transitório. Transitório significa dizer que não era permanente. E iria passar. A velha aliança iria ser tirada de circulação, porque não era permanente. O verso 14 diz que a sua vigência nos cega, põe um véu. Toda vez que o judeu vai lá, até hoje, irmãos, judeus e crentes que querem aplicar o Velho Testamento na igreja, é como ter um véu na frente, não está enxergando, não está vendo o Cristo gracioso do Novo Testamento. E finalmente o verso 16, que esse aqui é um texto pesado da parte de Paulo, ele fala, quando se converterem. Quem está vivendo pelo Velho Testamento precisa se converter. Precisa se converter. Precisa andar pelas visões do Novo. Eu fico assim pensando nisso aqui, irmãos. E fico olhando para a igreja dos nossos dias a partir de 1995. Vai olhar na história da igreja. A partir de 1995, quando as chamadas igrejas neopentecostais ganharam força no Brasil e no mundo. Agora, irmãos, tem um monte de crente com chofar no culto. Tudo elementos judaicos, elementos da velha aliança. Chofar, quipar na cabeça, crentes com quipar na cabeça, aquela tampinha de judeu. Por que se usa um quipar? Porque eles já se acham não dignos de falar com Deus sem uma separação. Quipar na cabeça, estrela de Davi, símbolo da bandeira israelita. Vai ver a bandeira de Israel, tem lá uma estrela, estrela de Davi. Crentes com candelabro dentro de casa. Crentes, irmãos, com, escritos do Velho Testamento em hebraico, não sabe às vezes nem o português, está escrito em hebraico, não sabe nem o que significa. Músicas em estilo judeu. Crentes que falam que são levitas. Crentes que vêm tocar aqui, agora os levitas. Acabou o ministério do Velho Testamento, irmãos. Nós não somos levitas, agora é o ministério da vida, onde nós louvamos a Deus em espírito, nós pregamos a Deus em espírito. Não tem mais esse negócio de levita, de judeu, não tem mais as 12 tribos, queridos irmãos, no nosso meio. Barbas de judeu, peregrinações a lugares santos, crentes indo se batizar de novo nas águas do Jordão. Se batizou, vai para o Israel visitar e se batiza de novo. Isso é uma afronta a Deus, irmãos. Há um só batismo. Guardando dias, guardando sábado. Aí tem que falar dos adventistas do sétimo dia, né? Guardando sábados, irmãos. Coitada dessa Ellen White, que falou um monte de besteira, para essa pessoa acreditar nessas coisas. Não pode comer certas comidas mais, porque isso é condenável aos olhos de Deus. Paulo fala, comei tudo que tem lá, põe na mesa, compra tudo que tem no açougue. Todos os reflexos do Antigo Testamento, fazendo um grande efeito na igreja do Novo, irmãos. A igreja do Novo Testamento. Agora, irmão, do Novo, você veja que Paulo fala aos Gálatas que os judeus entravam no meio dos crentes para expiar a liberdade que eles tinham. Irmãos, a liberdade que nós temos hoje não depende, irmão, de ficar peregrinando em lugares. Não depende de vir para culto ou não vir. A liberdade de Deus está dentro do nosso carro, na casa onde nós moramos, no trabalho. O Espírito está 24 horas com a gente, querido irmão. Crentes que vão orar em monte, sabe? Você é contra em monte?
Irmãos, lá no monte, que lá no monte, o monte acende, o monte lá que Deus responde. Eu quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, nem contenda. Novo Testamento, querido irmão. Pois é, não é aqui nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Hebreus 10, versículo 1. Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei, olha bem o que ele está falando. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Irmãos, olha só isso aqui, ó. Esse papelzinho aqui, ó. Se eu pôr uma luz ali refletindo para cá, essa luz vai refletir, pegar tudo que tem aqui, o microfone, parte da minha mão e esse papel, e vai focalizar aqui naquele chão ali. A gente chama isso na escola de imagem perspectiva, não é? Você vê aquele negócio, puf, reflete ali. Eu vou ver a sombra e não vou conseguir ver os detalhes do que é real, do papel, da minha mão, do microfone. Ali vai ser um reflexo do que é verdadeiro. Que é isso aqui, ó. O que era o Velho Testamento? Era só um reflexo do que é verdadeiro. É uma sombra. Então, irmãos, quando o real veio, que é Jesus Cristo, quando o real veio, o cumprimento veio, então agora eu não tenho que ficar olhando para a sombra, querido irmão. Eu não tenho que ficar me apoiando em sombras. Sombras e assombrações. Paulo fala de uma maneira dura das coisas que ele vivia. E aqui ninguém, nem eu, sabemos o que é a vida de um apóstolo Paulo antes de Jesus e depois. Ele fala, eu não citei a passagem, mas ele fala que era inferior. Ele fala rudimentos fracos e pobres. Rudimentos fracos e pobres. Ele fala esterco. Esterco, irmãos. Fezes. Outro evangelho. Paulo fala que era outro evangelho. Paulo fala que é estilo carnal de vida. Caídos da graça, maldição da lei. Paulo era um doutor na lei, irmãos. Doutor, um homem que sabe muito. Formado aos pés de Gamaliel. E Paulo vem e chega e fala: abandona isso, gente. Vocês que andam atrás disso aí, vocês caíram da graça. Caíram da graça, ou seja, caíram de Jesus. Tornaram o sacrifício de Jesus em vão. Vamos para uma outra passagem. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Diz assim: havendo riscado a cédula troca aí por Velho Testamento. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Eu estou indo atrás de uma coisa que é contra mim. Não é a meu favor. É contra. Contra nós. Nas suas ordenanças. A qual de alguma maneira nos era contrária. E atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha só uma coisa que Deus está me dando aqui agora. Eu nem pensei nisso. O que Jesus foi fazer lá na cruz? Foi fazer o que lá? Morrer. Foi lá morrer na cruz.
E junto da cruz ele cravou o Velho Testamento. Cravou na cruz. Ou seja, ele matou o Velho Testamento. Não tem continuidade. Era um escrito de dívida. Era um papel que mostrava que eu tinha uma dívida. Quando o homem caiu lá no Éden, o homem se afastou de Deus, herdou a morte, o pecado, e agora tinha uma dívida com Deus. Essa dívida era impagável. Essa dívida não podia ser paga com sacrifícios, com jejuns. Não podia ser paga obedecendo toda a lei, que ninguém conseguiu fazer isso. Nem Moisés. Uma dívida, um escrito de dívida. A gente, quando era olhado por Deus, isso é dívida. Dívida impagável. Aquela parábola lá dos 10 mil denários, né? E os 100 talentos, não lembro o que está escrito lá. Jesus fala e perdoou a dívida daquele que devia muito. Éramos nós, irmãos, humanidade. Jesus vem, cumpre tudo e brada naquele grande dia. Telestai. Está consumado, está pago, está pago, está pago, está pago, está pago, está pago. Quando o diabo vier te acusar, irmão, mostra o recibo que é Jesus para ele. Quem é que intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Hebreus 7, 11 e verso 12. Já estou pertinho do final já. Hebreus 7, verso 11 e verso 12. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Um pouquinho mais para frente aí, Hebreus 8, verso 7, aí pertinho, Hebreus 8, 7. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Irmão, se eu tenho um testamento, o que é um testamento tecnicamente falando? É um escrito, reconhecido em cartório pelo juiz, onde tem lá a herança e os herdeiros listados ali. Não é? Ali está listado, esse vai ganhar isso, esse vai ganhar aquilo, esse vai ganhar isso, esse vai ganhar aquilo. Então, quem vai ganhar herança é quem está incluído no testamento. Agora, não pode haver dois testamentos. É questão de lei, só foi lei isso. Não pode haver dois testamentos, só pode ser um. Se o testamento for mudado, porque às vezes ele é mudado, aquele que vai dar herança, ele quer acrescentar alguém, às vezes se muda, ou se faz um adendo no testamento. Mas geralmente se muda o testamento. Então, para anular o primeiro, precisa entrar no testamento real e legítimo. Jesus vem, irmãos, e anula o novo. Anula o velho. E coloca o novo. Porque se o velho fosse autêntico, se o velho fosse suficiente, nunca se teria colocado um novo. Então não preciso ficar atrás de Velho Testamento para basear a minha vida mais. Calma que eu vou explicar no final alguma coisa, que alguém vai falar assim, eu não preciso mais ler Velho Testamento, eu tenho que então pegar a minha Bíblia, cortar com a faca e jogar o Velho Testamento fora? Não. Eu vou falar com vocês sobre isso. Gálatas 4, verso 30. Esse aqui, se tivesse um judeu aqui dentro, do jeito que eles são, ele ia me bater, irmãos. Gálatas 4, verso 30. Uma passagem enigmática, mas que mostra uma coisa tremenda nesse texto. Um texto, irmãos, que vocês, irmãos, leem em casa toda a passagem, que eu não peguei tudo, né? Porque é uma história
que diz lá no verso 30? Mas que diz a Escritura? Que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Ai, 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 ai. O que ele está falando ali? De duas dispensações que simbolizavam lá Agar, Ismael e Isaque em Abraão. Abraão não é da lei. A lei veio depois, bem depois, em Moisés. Deus chama Abraão para a promessa. Deus confirma a fé em Abraão, pai da fé. Em Isaque era a promessa para as nações, para todas as nações. Fartei de ti uma nação e muitas nações. Será pai de nações, todos os povos. Mas nasce também de Abraão um filho, chamado Ismael, filho de Agar. Agora Paulo pega esse texto aqui e aplica nas duas dispensações, Velho Testamento e Novo Testamento. Ele chega nesse ponto aqui, que é um ponto crucial, importante nesse texto, que ele fala que o filho da escrava hoje, são os judeus, irmãos. Aqueles que estão presos na lei. Aqueles que ainda andam pela lei de Moisés. Quem são agora os filhos da livre? Aqueles que entram na herança pelo Espírito Santo. O que significa isso dizer, querido irmão? Que o judeu precisa se converter. Lá em Efésios capítulo 2, Gálatas, Romanos, Paulo fala que ele tem, tristeza no coração por causa dos seus irmãos. Por causa do endurecimento que entrou no coração deles. O filho da escrava não vai herdar com o filho da livre. E ele fala, aqueles que são do Espírito, que são filhos da livre, irmãos. Agora o judeu e todos os povos, porque não tem mais separação. Efésios capítulo 2, lê na sua casa. Efésios capítulo 2. Não tem mais agora. A igreja agora é formada por gentios e judeus. Um só povo, a igreja. Eu não citei a passagem, mas vou citar aqui o texto. Está vendo isso aqui? É uma máscara. Isso é uma máscara. Isso aqui é uma blusa. A blusa é mais nova do que a máscara. Então, um costureiro, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma roupa nova, ou um remendo novo, e vai colocar na blusa, porque vai aguentar o tranco. Agora, se ele pega um remendo fino, um remendo fraco, que não tem o mesmo estilo da roupa, e coloca aqui, quando forçar, um camarada grandinho como eu, quando for realmente exigir da blusa, vai rasgar a blusa. Se eu pegar isso, de repente isso aqui fosse um odre. Se esse odre fosse velho, e eu colocasse um vinho novo, a força do vinho novo rompe o odre. E aí então estraga o vinho e estraga o odre. O que Jesus falou? Falando de lei e graça, Velho Testamento e Nova Aliança. Que agora o vinho novo precisa ser colocado em odre novo. Não pode pegar o Velho Testamento, que é o vinho velho, e colocar num odre novo, porque não tem como. Eles vão se romper. Eu tenho que pegar o vinho novo, a nova aliança, o Espírito Santo, o poder de Deus, os dons, a igreja, e colocar agora num odre novo, que significa dizer um homem novo, um homem transformado, uma nova criação, uma nova criatura.
No Velho Testamento isso não acontecia, irmãos. O Velho Testamento é velho pacto, velha aliança, velho um monte de coisa. E Romanos 7, essa aqui vai engrossar o caldo. Romanos 7, que algumas pessoas pensam que está falando de casamento, ele está falando de outra coisa. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando da questão do casamento, né? Ele usa a tipologia, a metáfora do casamento, para falar de lei e graça. Velho Testamento e Novo Testamento. Não dá para casar, eu vou só explicar, não vou ler o texto. Não dá para casar com o novo se eu tiver casado com o velho. Não dá para mim ficar abraçado a um novo marido se eu ainda estou com o velho marido vivo. Ele está falando o seguinte, Paulo está falando de lei e graça, não está falando de casamento. Ele está exemplificando no casamento. Não dá para alguém falar que é de Jesus, que agora o Espírito Santo habita nele, se ele ainda fica cultivando a vida do Velho Testamento, guardando o sábado, guardando elementos do Velho Testamento, seguindo Moisés. Por que o senhor está falando isso? Porque está cheio de igreja voltando para o Velho Testamento. Está cheio de pastor que só prega de Velho Testamento. Ninguém aguenta mais, irmãos. Lá no Velho Testamento você vai ver, você vai seguir todas aquelas coisas que haviam lá. O Velho Testamento dá margem para todas essas coisas que estão acontecendo nas igrejas. Pega tudo lá do Velho. É sal, é corrente de sal, corrente dos 318, é corrente dos 40, sabe? É areia ungida, é água ungida, é chapéu ungido, é canela seca, canela de fogo, canela de todo tipo. Irmão, é monte que se sobe, é monte que se desce, sabe? É roupa ungida, é tanta coisa, irmão querido. Ah, mas no novo não tem o lenço, não tem o barro, tem. Mas não virou doutrina para a igreja. Você não vê lá Paulo falando, toda vez que orar pega lenço, toda vez que orar assombra o fulano do cura, pega areia, cospe no barro. Não tem isso. Aí agora vem a conclusão desse assunto. O que eu vou fazer com o Velho Testamento? Hein? Isso é para todos nós que pregamos, evangelizamos por aí. O que eu vou fazer? A gente vai fazer igual Jesus, os apóstolos e o brilhante Estevão, diácono. Você pode pegar uma passagem do Velho Testamento, não é proibido pegar o Velho, não é proibido ler, não é proibido manusear o Velho Testamento. Estou pondo bem isso aqui, para ficar bem, está gravado. Mas quando você usar uma passagem do Velho Testamento, você vai ter que aplicar segundo o Novo. Você vai usar um texto do Velho Testamento, pode até usar, mas você vai olhar com os óculos do Novo. Como o texto que eu citei aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse texto do Novo Testamento não tem tanta aplicação. Porque a casa do Senhor sou eu. Eu vou até eu. No Velho Testamento, eles se deslocavam até o lugar para lá pedir perdão para Deus. O culto, e eles iam até um sumo sacerdote, para o sumo sacerdote fazer confissão por eles. Irmãos, você não precisa mais ficar vindo atrás de pastores para orar. Você não precisa mais ficar, sabe, dependendo da oração desse ou daquele. O Espírito está dentro de você. Aonde você estiver, Ele está. Você pode ajoelhar ali, tomando banho, em qualquer lugar. Ele está ali. Tem coisas no Velho Testamento que você vai ler que no Novo não tem. E você vai entender que aquilo, pelo Espírito, pela consciência, você vai entender que aquilo está ativo. Casamentos proibidos, não é? Fulano que deita com cachorro,
deita com gato, com cavalo, tudo aquilo continua. Casamentos mistos, não cobiçaram isso, aquilo, continua ativo. Não mentir, não lesar o irmão. E mais uma coisa, irmãos, as profecias, viu? Tem muitas profecias no Velho Testamento que não se cumpriram. Você vai ter que fazer, então, o link, a associação, como eu fiz no estudo de escatologia. Eu peguei um monte de texto do Velho Testamento, mas eu linkei no Novo, que é o cumprimento. E, finalmente, nós temos que abraçar e cultivar, segundo aos Coríntios 3, verso 6. Segundo aos Coríntios 3, verso 6. Segundo aos Coríntios 3, verso 6. A gente cita muito aquela parte, porque a nossa capacidade vem de Deus, né? A gente cita muito essa parte, mas ele complementa. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, lei. Letra que é lei. Isso aqui, tem muita gente que pega esse texto de maneira errônea, equivocada, e fala, tá vendo, o crente não tem que estudar. Crente não pode estudar, porque a letra mata. Não tem nada a ver, irmãos. Nada que ver com isso. A letra da lei, sabe, mata, ela aponta o meu erro, ela mostra para mim e me mata. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito é a nova aliança. Sabe, é o que temos agora, queridos irmãos. Você veja que o Novo Testamento fala muita coisa da lei. Eu nem citei tudo. Tem muitos outros textos que mostram como a lei foi anulada, foi tirada de circulação. Eu gostaria de orar nesse momento, porque eu sei que não é um assunto muito fácil de entender ou de pegar numa mensagem só. E a gente está há muito tempo, sabe, fazendo isso. Não é fácil largar de uma hora para outra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, por esse tempo, por essa palavra difícil, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, nos dê força para nós nos libertarmos, Senhor. Com a liberdade com que Cristo nos libertou, Senhor. Andar, meu Deus, sabe, nas promessas do Filho, por quem o Senhor fala agora. O Senhor fala agora através de Jesus, meu Deus. Que nós possamos fazer como o Senhor falou. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te bendizemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém.